Opa! Eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do oráculo binário. Isso mesmo, aquele oráculo mais tradicional possível. E hoje eu vou fazer uma jogatina com ele, somente com ele. A única coisa que eu vou ter de ajuda aqui é do Horus Story Cubes. Não sei se vocês conhecem. Ele é uma série de cubos, né? São 9 na verdade, dadinhos, né? Que em vez de números tem símbolos. Né? Então cada um deles vai ter diversos símbolos diferentes. Ele é feito para uma brincadeira de contar histórias, mas vai me ajudar a montar a trama da aventura. Então a única coisa que eu vou usar são esses dados para montar a trama, beleza? Então vamos logo com isso. O oráculo binário, talvez se você não souber, quer dizer que é um oráculo que vai te dar apenas duas possibilidades, duas respostas. Né? Então pode ser sim ou não, pode ser opção A, opção B, pode ser baixo, cima, direita, esquerda e assim por diante. Tudo que for possível dar uma resposta com apenas duas opções, duas alternativas, certo? Então eu vou usar, vamos já passar para a próxima tela aqui, vou usar um dado de 6 lados para poder decidir. Então de 1 a 3 vai ser opção A, ou não, certo? E de 4 a 6 vai ser opção B ou sim, beleza? Então basicamente é isso que eu vou usar aqui, inclusive para decidir que gênero de aventura eu vou jogar. Então eu defini duas opções já. Opção A vai ser cyberpunk e opção B vai ser terror, horror, né, na verdade. Que são dois gêneros que eu nunca joguei aqui no canal, então por que não? Beleza? Então já vamos rolar aqui. Se sair 1 a 3, então vai ser cyberpunk, 4 a 6 vai ser horror. Horror, beleza, massa demais. Agora eu vou jogar os meus dadinhos e montar a trama. E aí depois eu penso no personagem a partir da trama. Bom, saiu um bocado de coisa aqui. Eu vou usar aqui então este da lupa. Vou usar este da abelha. Deixa eu trazer para cá. E vou usar as pegadas, certo? E vou usar esse aqui, que representa tipo duas máscaras, né? Como se fosse algo relacionado a um teatro, por exemplo. Beleza? Então, o plot, né, vai ser alguma coisa como algo muito bizarro aconteceu numa casa de teatro abandonada, que já não é utilizada mais, naqueles teatros muito bonitos, né, que tem aqueles camarotes assim, então aquelas cadeiras vermelhas, aqueles teatros clássicos, mas que por um motivo ou por outro acabou deixando de ser financiado e faliu, né? Esse teatro, digamos, que fica na cidade do Rio de Janeiro, e é um teatro que está lá no bairro do Leblon. Tá? Então tá no Leblon, um teatro abandonado lá, aliás, no centro do Rio de Janeiro. Um teatro abandonado faz mais sentido, né? Lá no centro histórico do Rio de Janeiro, está abandonado e foi visto saindo de dentro dele, nos últimos dias, né, enxames de abelhas com formatos de rostos humanos, com formatos muito bizarros assim. E essas abelhas saem de dentro do teatro, normalmente no meio do dia, e vão para o céu e somem. Ninguém mais dá notícia dessas abelhas. E todos os dias isso está ocorrendo há algumas, sei lá, talvez há 2 semanas já. E a população tem ficado amedrontada com isso. Já foi enviado o pessoal da cidade, da prefeitura, para olhar isso, né, lá de zoonoses, sei lá, enfim, o pessoal que trabalha com zoonoses da prefeitura do Rio de Janeiro já foi lá inspecionar, não encontrou nada, não encontrou abelhas nenhuma, em lugar nenhum, vasculharam tudo, e não acharam de onde está saindo, não acharam colmeias, nem nada disso. E então meu personagem vai precisar, né, ele é um investigador, ele é conhecido na cidade de Rio de Janeiro por ser uma pessoa que lida com coisas ocultas, né, que tem um conhecimento em ocultismo. O nome dele será
aliás, vai ser uma personagem, né? O nome dela será Cassandra, né? Então a Cassandra, ela é uma detetive respeitada, digamos assim, né, nessa área do desconhecido, do oculto, e ela tem um escritório ali em Copacabana. O escritório dela é muito bem localizado, porque ela é contratada quando não há mais saída, quando as pessoas não descobrem mais o que pode ser a causa de determinada coisa. Já deu entrevista no Fantástico sobre naquelas reportagens de coisas obscuras que ocorrem, e, e ela então é contratada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar descobrir o que está acontecendo, porque a população local está em polvorosa, os comércios estão pensando em fechar as portas, então houve uma diminuição até na rotatividade econômica ali do setor, e a Cassandra é então convocada, né, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E ela vai até, né, determinado dia, ela pensou assim, já que normalmente esse fato está ocorrendo em determinado horário do dia, sempre mais ou menos no mesmo horário, ela vai começar por aí. Então ela vai lá para frente do teatro nesse mesmo dia observar o fenômeno, né, de perto. Então a primeira coisa que eu vou perguntar é se... deixa eu contar um pouquinho do histórico da Cassandra, né? Ela nasceu, na verdade, em Minas Gerais, então ela é uma mineira, que depois se mudou com a família por conta de trabalho para o Rio de Janeiro. Então ela cresceu ali no Rio, né? E frequentava muito a roda de samba. Depois ela foi apresentada para o umbandismo, daí ela começou a estudar mais esses fenômenos espíritas. Isso tudo foi levando uma coisa, foi levando a outra, ela foi tendo interesse por esses assuntos. Ela estudou muito, viajou para fora do país, que a família tinha uma situação financeira estável, então ela estudou na Europa, na Inglaterra, estudou na China, estudou uma parte na Índia, de tudo que se sabe sobre esses gurus que tem sobre ocultismo. Então ela fez um pouco de tudo, né? Ela sabe um pouco de tudo dessa questão religiosa, espiritual, de ciências ocultas, né? Então ela meio que manja um pouco disso. Ela já está aí na faixa de uns 42 anos, certo? Ela é cabelo castanho escuro, mas já começando a aparecer o cabelo branco, assim, e ela não se preocupa em pintar, né? Então ela tá quase grisalha, assim, né? Tem bastante cabelo branco. O cabelo ela usa assim mais ou menos na altura do ombro, sempre solto, né? Normalmente meio desgrenhado, assim, para dar aquele ar meio etéreo, né? E ela usa umas roupas largas, assim, tipo umas batas, umas coisas assim bem coloridas. Apesar de ter associação da ciência oculta com o preto, não, ela prefere usar coisas coloridas, né? Que ela é uma pessoa extremamente alegre, extrovertida. Então ela vai lá, pega seu equipamento, né? Seu EMF, que é um medidor, né? Não sei a sigla mais o que é, mas enfim, para medir rastros de sobrenatural. Pega seu equipamento, sua maletinha com lupa, com pozinho para jogar. Parece um equipamentozinho de investigadores policiais também, né? Então, e vai lá e fica, né? Chega lá no horário, o movimento tá grande ali na rua, as pessoas passando assim, olhando para cima. Primeira coisa que eu quero saber, o fenômeno vai acontecer enquanto ela está lá, né? Sim. Então, o fenômeno de fato acontece, e ela, mais ou menos no horário que ela esperava, de fato, meio que da saída de ar, que tem um sistema de ar-condicionado velho que foi implantado nos últimos anos de funcionamento do teatro, né, começa a sair de lá esse grande enxame de abelha, o barulho é ensurdecedor, e ele assume um formato de uma cara, assim, gritando, né? E fica alguns segundos pairando sobre o teatro e some, né? Então ela viu que de fato o fenômeno ocorre, e ela vai começar por aí. Ela vai tentar então ir para os fundos do teatro, escalar, né? Vai ver se tem alguma escadinha para poder fazer manutenção. Tem. Então ela vê que tem uma escadinha, ela vai subir essa escada. Vou perguntar se ela consegue ou não subir, porque já que tem escada é fácil, né? Ela vai pro teto, e lá no teto, como eu tinha tirado aqui na trama, a primeira coisa que ela vê
quando ela sai da escada, são pegadas recentes, né? Então ela examina essas pegadas em busca de alguma pista do que pode estar ocorrendo. Vamos ver se ela acha. Ela acha alguma pista? Além, né? Alguma coisa assim. Então ela vai seguindo as pegadas e levam exatamente para o local de onde saíram aquelas abelhas. E elas se encerram ali, aquelas pegadas. Então elas não contornam nem nada e só estão nesse sentido, da escada para a saída de ar. Não tem pegadas voltando, e são pegadas feitas porque tem uma camada de poeira muito grossa e essas camadas estão menores nesses lugares em que alguém pisou nitidamente. Então vamos ver, são pegadas parecendo sapatos masculinos? Não. Então parece ser parece ser pegadas humanas? Também não. Então ela não reconhece, né? Parece patas, na verdade, de algum tipo de animal, mas que ela não reconhece, não é de cachorro, não é lobo, não é urso, uma pegada muito diferente. Isso já chama bastante a atenção dela. E essa pegada some ali na entrada de ar. Ela vai tentar puxar a tampa dessa saída de ar para ver se ela consegue olhar lá para dentro, né, lá para baixo. E ela consegue facilmente, ela tira e ela põe a cabeça assim na entrada de ar. Alguma coisa acontece? Não. Por incrível que pareça, nada acontece. E ela tenta agora ouvir alguma coisa ou ouvir algo. Vamos ver se ela vai ouvir ou ver algo. Sim. Na verdade, ela não vê porque está um buraco escuro, mas ela ouve uma espécie de uma voz, só que ela não consegue compreender o que está dizendo essa voz e vem lá de baixo. Então o que ela vai fazer? Tentar entrar por ali para ver onde vai dar, né? Então ela vai entrar lá e tentar ir meio que segurando nas bordas assim, né? É algo bem estreito, mas ela é magra, então ela consegue passar e vai tentar, né? Segurando assim nas beiradas. Vamos ver se ela consegue. E ela não consegue. Ela começa, mas é muito liso, o pé dela escorrega por causa do sapato que ela está usando e ela vai com tudo descendo assim, esbarrando e cai lá embaixo. Vamos pegar assim, uns 3 andares de queda mais ou menos, só que ela foi meio que batendo nas laterais, então ela cai, vamos pegar aqui o grau de intensidade agora. Primeira coisa, ela se machuca, e aí se der sim a gente vai ver, se for 4 machuca pouco, se for 5 machuca razoavelmente, se for 6 machuca muito, né? Se der de 1 a 3, por algum milagre ela não se machucou. Ela se machuca, mas se machuca pouco. A queda dela é amortecida por algo ou por alguém. Então vamos ver, é por alguém? Por algo ou alguém? É por um objeto? Vamos ver. Não. Então foi um ser, né? Então ela caiu em cima de algum ser. Vamos ver, esse ser é o dono das pegadas? Não, não é o dono das pegadas. É um humano? Também não. Então vamos, primeira coisa, é um animal? Não. Então ela caiu em cima de algo sobrenatural. Eu imagino que seja o mesmo tipo de criatura que fez as pegadas lá em cima, mas não é essa criatura, né? Então talvez ali seja um ninho de um novo tipo de uma criatura sobrenatural, e alguma delas tipo a líder e a única que vai lá para fora, tipo coletar mantimentos ou caçar alguma coisa para comer, né? E ela então cai em cima dessa criatura. A criatura morreu com o impacto da queda dela? Sim. Então a hora que a Cassandra cai assim, sente uma dor nas costas assim, muito grande, mas ela viu que algo meio gosmento, meio fedido assim, amorteceu a queda, por isso que ela não se deu mais mal do que poderia ter dado. E ela olha, e ela vê uma criatura com olhos bugalhados assim,
de peixe, uma pupila, parece ser uma pupila de gato, e tá morta essa criatura, né? Tem uma gosma verde saindo dos lados assim, e a pele é meio translúcida, dá pra ver os órgãos internos assim dessa criatura, e ela tem aparentemente um formato meio que quadrúpede, garras enormes assim, aliás, presas enormes saindo da boca, e garras também das mãos, que são mãos parecendo mãos humanas, mas dedos muito compridos e com garras assim, e uma protuberância no abdômen, né? E um rabo parecendo um rabo de jacaré, mas tudo translúcido do corpo. E ela olha aquilo assustada. Dúvida, ela já estudou algo sobre essa criatura antes? É que, vamos ver se é assim ou não. Nunca tinha ouvido falar dessa criatura, então ela se assusta bastante. Ela se levanta rapidamente. Tem mais alguma criatura ali no recinto? Não. Ela olha para os lados correndo, né? E então agora ela começa a examinar a criatura para tentar entender de onde pode ter surgido, né? Vamos ver se ela consegue ter alguma compreensão. Sim, né? Ela, apesar de nunca ter visto essa criatura nem ter lido sobre ela, ela se recorda de um mito de uma criatura que sua origem era humana, mas que por algum trauma espiritual muito grande, essa criatura esse humano ia se definhando aos poucos até virar algo incompreensível, né, e irreconhecível também como humano, e ela acha que pode ser algo assim nesse sentido. Essa criatura, pelo que ela se lembra do mito, tem alguma relação com abelhas? Não tem relação. Então ela agora está mais confusa ainda. Dúvida, algo acontece? Não. Então ela para um pouco depois de ter examinado a criatura e agora ela olha para o recinto em que ela está. É uma espécie de um local de manutenção do teatro, né? Claro que ali tem uma central de saída de ar também, mas ela foi parar numa salinha de manutenção, né? Então ali tem como se fosse, né, os serviços gerais, então tem várias ferramentas, tem vassoura velha quebrada ali no canto, rodo, tudo mais, e tem, vamos ver aqui, tem alguma porta, claro que tem, né? Tem mais de uma porta. Sim, tem mais de uma porta. Então são duas, vamos dizer que sejam duas portas. Uma para a direita de onde ela está e outra para a esquerda de onde ela está. Ela vai primeiro, antes de mais nada, dar uma vasculhada na sala para ver se ela acha alguma coisa que revele, né, a mais alguma coisa da situação para ela entender o que está acontecendo ali. E ela acha, né, vamos ver aqui, ela acha mais pegadas. Não são pegadas. Vou fazer só mais uma pergunta, se não me ajudar eu mesmo decido o que é. Ela acha o corpo de alguém, de alguma vítima dessas criaturas? Não, também não. Então ela acha, na verdade, uma espécie de um objeto, como se fosse uma pirâmide, né, esculpida em pedra e que tem algumas coisas talhadas ali, né? E ela conhece essa língua que está talhada nessa pirâmide? Não conhece, nunca ouviu falar, né? Então ela tenta dar algum sentido para aquilo, mas não consegue compreender o que aquilo significa. Mas ela, claro que ela assume que aquilo tem alguma relação com essas criaturas que estão ali, né? Então ela guarda esse objeto com ela e vai andando com muita cautela até a porta da esquerda para tentar ver, né, o que mais tem por ali para ser descoberto, né? E ela vai tentar abrir a porta sem fazer barulho. Ela consegue? Não. Ela abre a porta, mas a porta é muito velha e faz... Tem alguém naquela sala que ouve esse barulho? Ou algo, né? Sim, definitivamente. É uma criatura? Não. É uma pessoa? Também não. Então é um animal. São abelhas? Sim. Então ela abre ali e encontra
talvez seja uma sala que não esteja mais de fácil acesso, por isso a equipe da prefeitura não achou, ou por algum motivo eles não viram. A sala está lotada de abelhas por todos os lados, por todos os lados. E lá no centro tem uma grande colmeia assim dessa sala, e parece ter muito mel escorrendo por ali. E as abelhas, quando ouvem o barulho, se agitam muito e começam a voar em direção a Cassandra, né, para meio que se defender o seu território ali. Ela vai tentar fechar a porta antes que as abelhas consigam ir para o rumo dela. Vamos ver se ela consegue. Não consegue. As abelhas vêm, começam a picá-la toda. Cassandra tem alergia? Picada de abelha? Sim. E ela, depois dessa revoada de abelhas, ela começa a se sentir muito mal, a garganta dela começa a sentir a garganta fechar, né? E ela começa a ficar agoniada. Ela carrega algum tipo de antídoto ou de anti-alérgico com ela para esse tipo de situação? Carrega. Sorte. Ela corre pega na sua bolsa assim. É tipo uma seringuinha, que ela tem uma alergia muito grave, então ela já anda preparada, ela injeta na sua veia assim, só que ela desmaia, porque foram muitas picadas, né? A última coisa que ela faz antes de desmaiar é fechar a porta para que novas abelhas não a piquem, né? E aquelas que a picaram morreram, porque as abelhas morrem, né, após picarem alguém, né? E ela, depois de um tempo, ela acorda, passa a mão assim no rosto, está todo inchado o rosto, e ela está de cabeça para baixo no centro do teatro. Ela olha para os lados, ainda sente a língua grossa dentro da boca, dor por todos os lados do corpo. Ela passou muito perto de morrer, e ela olha para os lados, vê que está no teatro, que está tudo de cabeça para baixo, né? E lá no chão, várias das criaturas que ela encontrou estão, né? Vamos ver quantas. 5 criaturas estão lá assim, parece que conversando e olhando ao mesmo tempo para ela. Quando ela acorda, uma fala com a outra, e começam a sair do teatro de repente, né? Dúvida: a criatura líder está aí ou vai aparecer? Sim. Então, enquanto as outras criaturas começam a correr, ela sente a sua corda baixando até ela chegar no chão. E lá do palco, né, vem uma criatura que é o dobro do tamanho daquela que ela matou sem querer, com os olhos vidrados nela assim, chega perto dela, e com uma língua bifurcada começa a passar assim no rosto dela. Quando essa criatura faz isso, a criatura percebe que ela foi picada pelas abelhas aparentemente, e recua um pouco assim, parece que se assusta com o fato disso ter ocorrido, né? E ela, nesse momento, ela sente parece que ela vê uma imagem na mente dela, tipo de medo. Ela consegue perceber o medo daquela criatura, parece que telepaticamente ela conseguiu passar isso para Cassandra. E a Cassandra decide, né, que isso pode ser talvez a única esperança que ela tem. Ela vai tentar se desamarrar, né, para talvez trabalhar com medo dessa criatura, né? Pelo jeito, as abelhas e essas criaturas são inimigas, ao que tudo indica, e eles tentam mantê-la, aquelas abelhas, isoladas, né? Ela consegue se soltar? Não consegue se soltar. A criatura volta a se aproximar dela. Essas criaturas comem pessoas? Sim. Então, ela volta a se aproximar da Cassandra, né? E começa a salivar assim, mas aparentemente ela está com receio de comer a Cassandra, por conta do veneno no corpo dela. Talvez no fim das contas as picadas das abelhas tenham salvado a vida de Cassandra, né? Mas ela começa a se aproximar mais, começa a dar uma cheirada na Cassandra, né? E começa a inspecionar as feridas feitas pelas picadas.
E depois ela se vira para as criaturas que se esconderam nos cantos do teatro e dá alguma ordem nessa língua delas. E as criaturas começam a içar novamente. A Cassandra só pode pensar que, por conta das feridas, né, e do medo do veneno das abelhas estar correndo ainda nas veias de Cassandra, que aquelas criaturas não a tenham comido ainda, né? E vamos ver, a Cassandra lembra de algum ritual, algum conhecimento útil nessa situação? Sim, né? Ela se recorda agora que pela lenda que existia lá, há uma forma de eliminar essas criaturas, né? Ou de fazer com que o lado humano retorne, e aí, ao perceber que é humana, a criatura se definha, alguma coisa assim. E a única coisa que ela se recorda é que o meio de fazer isso era expondo a criatura a um espelho, né? E trazendo o seu maior medo à tona. Então ela tenta pegar ali, ela vai tentar alcançar na bolsa, mesmo com a mão amarrada, né? A bolsa está com ela, a bolsa dela e a maleta está. Então, meio que amarrar a bolsa junto com ela, né? Na cintura, assim. Então ela vai tentar alcançar com as mãos amarradas, para ver se ela consegue pegar um espelhinho de maquiagem que tem ali dentro da bolsa. Vamos ver se ela consegue. Não consegue, infelizmente, né? Depois de algum tempo, vamos ver aqui, rolar um dado aqui. Depois de 4 horas ali, ela já morta de fome e muito cansado, o sangue todo na cabeça, ela desmaia, o efeito veneno ainda, então ela apaga por umas 4 horas. E quando ela acorda, as criaturas estão a descendo novamente, né? E aí, enquanto ela desce, eu queria saber uma coisa: acontece algo inesperado? Sim. Enquanto ela desce, do nada as abelhas invadem o teatro. Ela não fechou tão bem a porta quanto ela achava e as criaturas não perceberam. E as abelhas saíram de onde elas estavam sendo guardadas, né? Alguma conexão muito bizarra tem entre o fenômeno das abelhas, o fato dos servidores da prefeitura não terem enxergado as abelhas e essas criaturas. E as abelhas tomam conta do teatro e começam a assumir aquela forma de face de novo. E as criaturas começam a gritar e soltam de uma vez, ela cai no chão, né? Ela desacorda com a queda? Não, por sorte não desacorda. Ela cai a uma altura segura, já estava perto do chão. E ela vai aproveitar essa confusão, vai tentar se arrastar para uma das cadeiras e tentar cortar a corda na parte de metal que tem na cadeira, enquanto essa loucura está acontecendo no teatro. E ela consegue, finalmente ela consegue se ver livre, né? Ela pega seu celular, tira uma foto correndo daquilo ali que está acontecendo sem flash e vai correr em direção à saída desse teatro o mais depressa possível, né? Ela consegue chegar na porta do teatro antes que as abelhas ou que as criaturas não vão atacá-la, né? Mas as abelhas pode ser que sim. Ela consegue chegar. A porta está trancada por dentro? Sim. Ela vai tentar abrir a porta antes que as abelhas vejam, né? Ela não consegue abrir. Tá trancada com cadeado e ela não tem como. Ela vai procurar se tem algum pedaço de pau ou alguma coisa assim à vista dela, né? Ela vê no hall de entrada do teatro aqueles machados para caso de incêndio, assim. Ela quebra o vidro com o cotovelo mesmo, não se importa, corta o braço, pega o machado e vai tentar quebrar o cadeado com esse machado. Ela consegue? Não consegue, mas ela vai dar mais uma pancada, né? E vamos ver se dessa vez dá certo. Ainda não consegue. E a cada machadada as abelhas estão se aproximando mais dela. Ela vai ter mais uma chance. Se ela não conseguir quebrar esse cadeado, as abelhas vão chegar nela. E ela consegue quebrar o cadeado.
empurra a porta com tudo, as abelhas vindo no encalço, com aquela bocarra assim, né? E, e aí ela vai tentar correr para a rua antes que as abelhas a alcancem, né? E assim que ela chegar na rua, ela vê que está de noite já, né? Assim que ela chegar na rua, ela vai tentar entrar debaixo de alguma coisa, tentar se proteger de alguma forma, mas isso ela tem que ser mais rápida que as abelhas primeiro, vamos ver se ela consegue. Ela consegue ser mais rápida que as abelhas e ela procura alguma coisa em que ela possa se esconder. Tem algo ali perto? Não tem. Então ela tem que correr mais uma vez para a próxima esquina. Ela vê assim, na próxima esquina, lá longe tem um container de lixo. Ela acha que pode entrar lá dentro, mas ela tem que ser mais rápida que as abelhas, calçando aquele salto que ela está calçando, né? Vamos ver. E ela não consegue. E essas abelhas vêm com aquele formato de boca assim ao redor dela. E em vez de picá-la, a Cassandra agora, dessa vez a bocarra engloba a Cassandra inteira e ela desaparece. Para quem estava ali na rua, viu isso acontecer. Essa abelha em formato de boca, pela primeira vez atacou alguém. Elas devem ter se sentido ameaçadas pela presença da Cassandra ali dentro. E essa bocarra então engloba a Cassandra inteira e ela desaparece juntamente com as abelhas. A Cassandra não sente dor, não sente nada, mas ela abre os olhos e ela não está mais na rua da cidade do Rio de Janeiro. Ela está numa versão da rua. Tudo muito sombrio, coisas, fuligem voando assim no ar, e diversos humanos com as caras pálidas estão acorrentados assim aos postes da rua. E quando ela tenta ver o que está acontecendo, né, lá na frente ela vê uma espécie de como se fosse um portal entre este lugar que ela está e o local atual. Então ela vai andando até lá e é como se fosse um visor para outra realidade, né? E lá ela vê em cima do telhado, lá naquela saída de ar, o corpo dela se transformando aos poucos em uma criatura como aquela. Assim que ela vê isso, grilhões surgem nos braços dela e ela é arremessada com tudo, com uma força sobrenatural e invisível a um dos postes mais próximos, e ela é acorrentada ali. Ali já a Cassandra presa eternamente, a sua alma nesse mundo paralelo por alguma entidade que se transforma, que se finge de abelhas e que transforma os humanos em criaturas bizarras e medonhas. E lá está Cassandra então na Terra, no formato de uma dessas criaturas, com uma fome insaciável por carne humana. E aqui então termina nossa aventura. Cassandra, não, pobre coitada, né? Não foi muito afortunada. Mas jogar horror é isso, né, gente? Normalmente tá errado. Valeu, gente. Então espero que tenham gostado. Deixem os seus comentários, deixem o like e se inscrevam aí se não estiverem inscritos ainda. Grande abraço.